Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de falar o direito, de explicar o direito de uma forma muito desenhada, muito didática, com termos mais simples de se entender, sem juridiquês. A ideia é difundir, é disseminar o conhecimento. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado, tenho a honra de receber ilustres convidados, às vezes de forma virtual, como é o caso de hoje, e é por isso também de ilustre convidado do Direito Ilustrado. Esse nosso programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Aciona as notificações para nunca perder. Todos os dias, 19 horas, tem vídeo novo no nosso canal do YouTube, Direito Ilustrado. E por isso eu peço para que você assista. Hoje o tema é atualidades do direito penal. Direito penal, processo penal. A gente vai trazer alguns temas que são muito novos no direito, coisas de atualidades jurídicas relacionadas ao direito penal, e para isso trouxe aqui um professor que eu tive na pós-graduação, um grande irmão, um grande advogado, que labuta aí tanto no tribunal do júri, quanto também na área criminal em si, e também no direito militar. Professor José Miguel, por favor, professor, se apresenta a nós. Renan, é um motivo de orgulho e satisfação poder estar batendo esse papo sobre direito aqui com você nessa manhã. Eu sou o professor José Miguel da Silva Júnior, como você já destacou aí, esse humilde advogado que labuta diariamente, tanto na Justiça Militar como na Justiça Comum. Eu estou à sua disposição e é um prazer, mais uma vez, estar contigo. Perfeito. José, conta um pouquinho para nós. Família, casado, solteiro, filhos, como que você... Conta um pouquinho. O nosso programa, só para explicar até para você e para o público, é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte preliminares, né? A gente vai conhecer um pouco mais o nosso convidado, ter um pouquinho mais de conhecimento, empatia, criar uma conexão. Segundo momento é a partir de que a gente ataca o mérito. A gente vai falar sobre as questões que eu já trouxe para você aqui, para a gente falar sobre a atualidade de direito penal. E, por fim, esse último quadro é o de frente para a sentença. São perguntas de resposta rápida, em que o nosso convidado tem direito a responder ou recorrer. Fica à vontade para decidir e depois a gente finaliza. Então, são essas 3 partes. A primeira eu gostaria de conhecer um pouco mais o José Miguel, aquele cara divertido que dava aula para nós nos sábados na EPD. Eu digo que tem o doutor Miguel, tem o Miguel e tem o professor Miguel. O professor Miguel ele é muito parecido com o Miguel. O doutor Miguel, já no exercício da sua função, ele já atua completamente diferente. Ele já é um profissional muito aguerrido, batalhador, até porque a área ela é desta forma. Mas eu sou muito tranquilo, eu sou nascido na periferia, morei e vivi na periferia. Poucos conhecem, mas eu vim da área de tecnologia da informação, tenho todo um vasto conhecimento na década de 80 como profissional da área do antigo, né? Falava-se processamento de dados. Sou atualmente casado, tenho um filho, vou ser avô agora, né? Apenas um filho. E tenho uma vida tranquila, simples e dedicada hoje ao direito, né? Mais de 20 anos aí dedicada ao direito. Fui muito feliz na área de tecnologia, não posso reclamar, mas o destino fez com que eu caminhasse para o direito. E eu me sinto muito feliz. Fui advogado dativo por 10 anos no Tribunal do Júri, na região de Santo Amaro, depois mudou para Barra Funda. Nós sempre falamos ali, nós temos a comarca de Santo Amaro, né? Era a comarca de Santo Amaro, onde foi uma escola de direito. Por quê? Porque eu, enquanto estudava direito na década de 90, meu irmão já era advogado e eu ajudava no Tribunal do Júri. Então, eu nasci ali no Tribunal do Júri. Esse é o resumo da minha vida. E aconteceu ainda de você herdar os processos de júri do seu irmão, certo? Foram. Meu irmão, recentemente, a semana passada, completaram 10 anos do falecimento dele. E foram júris que eu terminei apenas em 2020. E, dentre outros casos também, tivemos casos de até terminar no STJ, no STF, porque ele atuava muito lá. Era um profissional irreparável. Então, foi muito difícil terminar todos esses processos, mas findou-se os processos dele em 2020. Uma grande atuação sua também no direito, na parte da ética da OAB, né? No Tribunal de Ética e Disciplina, certo?
Também, eu fui coordenador do Tribunal de Ética, né, que era a Comissão de Ética da região de Santo Amaro, depois se tornou o Tribunal de Ética. Eu trabalhei lá como relator, como presidente por algum tempo, e depois me tornei defensor de advogados que sofrem processos no Tribunal de Ética. Sabe que eu atuei como defensor... Também tem essa passagem. Eu trabalhei como defensor na 15ª turma aqui de Piracicaba, na minha região, e fiquei de 2013 a 2015. Trabalhei lá com eles e aprendi bastante também como defender profissionais. Aqui, infelizmente, tinha alguns recorrentes que era sempre a mesma denúncia, sempre a mesma coisa, nunca se preocuparam em nem se defender. A gente tem essas laranjas podres mesmo no meio, mas tem muitos que não mereciam de forma alguma estar respondendo. Eu acho que tem em todo lugar, né? A laranja... Todo profissional tem, Você tem em todo lugar, todo segmento. Agora, o que pega e o que eu vejo com preocupação, que ainda se torna um braço político o Tribunal de Ética, infelizmente, ele é um braço político. Qualquer coisa, as pessoas, o próprio advogado, ele tem coragem de representar o outro advogado por questões políticas, principalmente eleição, que esse ano nós temos eleição, qualquer coisinha. E um outro ponto também, que certos clientes, para evitar o pagamento de honorários, também se socorre ao Tribunal de Ética. Isso que também deveria ser de um juízo de admissibilidade com a maior... ser mais rigoroso para se admitir certos processos. Porque o advogado que sofre um processo ético, ao ser citado, ele já entra em desespero. Alguns, né? É difícil mesmo. Bom, para concluir, dá um exemplo de um filme, de um livro, uma dica para os nossos ouvintes aqui. Livro, filme, série que você recomenda, não precisa ter a ver com direito, apenas para a gente conhecer um pouco mais de você. Eu acredito que a gente conhece mais a pessoa quando ela indica algo para assistir ou ler. Eu respiro direito, né? Então, tem filmes aí inesquecíveis, né? As Duas Faces de um Crime. Eu gosto muito de Filadélfia, eu assisto várias vezes, eu acho aquele filme maravilhoso. Uma Questão de Honra, Justiça Vermelha, são filmes ali da década de 90. E agora nós temos séries aí muito boas, que eu posso me recordar. Lei e Ordem também eu gosto bastante. Resumidamente, são esses filmes aí que eu gosto. Agora, eu gosto muito da questão histórica também, né? Eu li bastante, acompanhei muito a história de Hitler, ali da Segunda Guerra, a Primeira Guerra Mundial também. Essa questão eu acho interessante. A história nossa do Brasil, a ditadura. Nós tivemos aí livros, por exemplo, o livro que conta a história do Capitão Lamarca, sem entrar em qualquer viés político. Eu acho que foi um livro interessante. Tem um livro também muito interessante que conta a ditadura, a questão da ditadura militar, a questão do Sérgio Paranhos Fleury, o temido delegado, que é a Autópsia do Medo, né? Também o Rota 66, são para você conhecer a nossa história também. Eu recomendo. Tem uma série no Globoplay sobre a Rota, que eu acho que é esse, Rota 66. É baseado nesse livro. Tem, baseado nesse livro. Tem. É uma série documental. Eu não assisti, mas tem. Tem um filme também muito interessante, o Que é Isso, Companheiro, que conta também a história da ditadura. Eu acho bacana, entendeu? Perfeito. Ok, preliminares atacadas, vamos ao mérito. Vamos considerar aqui as questões. A gente trouxe aqui alguns temas que são atuais, né? E dentre eles as questões da comunicação do assessor do ministro do STF com o Ayrton Vieira, que é o juiz relator do STE. Houve essas comunicações entre o assessor do ministro Alexandre Moraes, do STF, né, o Tagliaferro, e Ayrton Vieira, juiz relator do STE. Especialmente em relação à ética e à legalidade dessas interações. Qual que é a sua análise sobre essa situação, José Miguel? Não dá para falar dessa questão se nós não entendermos como funciona o sistema penal no Brasil. É isso que eu acho, sem qualquer viés político. Eu costumo fazer vídeos curtos e explicando
nesses vídeos curtos da minha página no Instagram, eu tento passar, principalmente para os acadêmicos de direito, para alguns advogados que não militam na área criminal, mas tem sempre aquela curiosidade, né? Qual o advogado trabalhista ou civilista que não foi chamado para atender uma ocorrência policial? Que não tem, né? Que não foi lá numa delegacia, não vai lá na delegacia, que aquele cliente dele confia nele e ele fala, eu sou trabalhista. Não, mas eu quero o senhor aqui, ele tem que encarar lá uma delegacia. Então, isso eu dou algumas dicas nesse canal e recentemente eu dei uma pitadinha do que eu acho. O nosso sistema, como você bem sabe, ele é o sistema penal acusatório. Nós somos o quê? Súditos da nossa Constituição. Deveríamos ser súditos da nossa Constituição. Então, nós temos um tripé no Poder Judiciário. Nós temos aqui o juiz, que ele julga, o Ministério Público, que é o órgão acusador, e o advogado aqui, o procurador de defesa, né? O que vai atuar ali. Nós, advogados, tanto público como o advogado privado, que somos nós. Não pode se violar esse sistema, que é o acusatório, em função da nossa Constituição e o próprio Código de Processo Penal, ele, na última alteração aqui, ele deixa bem claro que nós somos o sistema acusatório. E esse sistema acusatório, nem falo de ética, por enquanto, ele foi violado, no meu sentido. Por que ele foi violado? Juiz, não cabe juiz buscar prova. O juiz tem que julgar com as provas dos autos. Tem que ser provocado, né? Ele tem que ser provocado. O juiz ele não busca prova, a não ser que ele tenha alguma dúvida na questão para ele decidir e aquela prova se revista de fundamental importância. Mas o juiz ele não pode figurar como órgão acusador. E o que nós vimos ali, o que nós estamos vendo há tempo, sem qualquer viés político, é o ministro Alexandre de Moraes ele buscar provas. Quer dizer, ele busca prova, ele ele determina diligências e essas diligências são devidamente cumpridas, são sonegados ali, por vezes, o devido processo legal, a ampla defesa é violada. Então, eu vejo isso com uma preocupação enorme. Ou seja, uma violação que vai muito além da ética, é uma questão inconstitucional, ilegal. Totalmente ilegal. Contra os princípios. Todos os princípios, ao meu ver, eles estão sendo violados. Uhum. Todos os princípios. Nós temos uma Constituição que ela precisa de acertos, mas ela é muito boa nessa questão. Os direitos fundamentais. Ou seja, presunção de inocência não existe. Ela é boa se ela for respeitada, né? Então, ela é boa teoricamente, mas na prática, quem escreveu sobre o direito constitucional está violando a Constituição. Então, no meu entendimento, as atitudes do ministro Alexandre de Moraes violam a Constituição. E está vindo à baila agora, publicamente. Isso, para mim, é um escândalo. Ele pediu o celular do Tagliaferro, ele se negou e agora ele mandou apreender. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ele virou o quê? Um inquisitor. Então, nós mudamos agora do sistema penal acusatório para o inquisitório. Sim. Presidido pelo ministro da Suprema Corte. Isso que é o pior. Deixa eu só fazer um parênteses. Para quem não sabe, Tagliaferro era o assessor do ministro Alexandre de Moraes, mas ele foi afastado porque ele respondeu, acho que chegou a ser condenado por Maria da Penha, violência doméstica. E aí ele foi afastado do cargo. Mas essas mensagens que ele está falando é da época que ele era assessor. Exatamente. E, Zé Miguel, isso não é exclusividade de hoje, né? Tempos atrás foram flagradas, né? Foram trazidas aqui para a imprensa, para todos, as mensagens através do Telegram entre Dalton Dallagnol, né? E o Sérgio Moro.
Juiz e procurador da República e o juiz da vara de Curitiba, da vara federal. Então não é coisa de hoje, né? Essa relação promíscua entre advogado, entre promotor e juiz existe desde sempre, é que de vez em quando é flagrado. Mas sempre existiu o cafezinho, sempre existiu isso, né? Então ali, né? Tá um do lado do outro. Isso facilita. Eu me recordo que 2015, 2016, ali no início da Lava Jato, eu criticava já a conduta do então, à época, juiz Sérgio Moro, e fui criticado, porque ele era endeusado. Eu fui muito criticado nas redes sociais, mas você defende bandido, você defende isso, você defende... Não, eu defendo os direitos têm que ser respeitados. Não, mas você é esquerdopata, então... Não sou esquerdopata, eu não vou falar aqui de viés político, eu falo de direitos. Eu falo de garantias, eu falo da Constituição, eu falo do devido processo legal, eu falo do Código de Processo Penal, que existiu o Código de Processo Penal do Moro. E a gente, como advogado, tem que ter coragem, porque por vezes se a gente falar algo assim, explicando o direito, e por mais claro, só do meio-dia que você fala, o mal entendedor vai falar, ah lá, é da direita, ah lá, é de esquerda, não é verdade? E às vezes, eu digo que tem que ter coragem, porque às vezes você perde até cliente, porque você está explicando o direito dele. Para de te seguir, fala mal de você para outra pessoa. Hoje nós vivemos momentos difíceis, aonde se brigou tanto pelo... Por que eu trouxe aí à baila a questão da ditadura? Eu trouxe à baila a questão da ditadura porque a ditadura suprimiu direitos fundamentais, independentemente de viés político. Ela suprimiu direitos fundamentais. E nós lutamos tanto para ter esse direito de expressão e hoje a gente pisa em ovos para falar certas coisas. Ora, eu tive o prazer de ministrar aula para você, você foi meu aluno, depois você brilhantemente foi professor da casa do curso de pós-graduação. A aula, você via, ela tem que ser democrática. Você tem que ter o direito de opinião, sem ofender, sem rancor, sem absolutamente nada. Não é porque nós discordamos de algum ponto de vista que nós temos que ser inimigos. E isso está acontecendo. Você não pode ser censurado por uma questão de opinião. É um direito meu opinar. Eu não estou defendendo ali a arbitrariedade, eu não estou defendendo, por exemplo, no que aconteceu lá no 8 de janeiro, eu não estou defendendo aquela situação, mas as pessoas ali merecem ser julgadas como qualquer outra pessoa. Tem que ter seus direitos respeitados. Exato. Senão nós estamos o quê? Nós estamos flertando com a ditadura. E isso não se coaduna com a nossa Constituição, isso não se coaduna com o nosso Estado democrático de direito, isso não se coaduna até com princípios do nosso Código de Processo Penal. Você pegou casos de defesa do pessoal que foi preso em 8 de janeiro? Ou não? Eu tive um caso aqui, já nós fizemos aqui um ANPP. Então, eu cheguei a ser cotado, mas aí o advogado do partido ia fazer de graça. Falei, aí não dá para competir, né? Com gente fazendo de graça, não tem jeito. Mudando um pouco de assunto, tá? Pra gente não ficar só batendo nos juízes e procuradores e promotores que se comunicam e que andam de mãos dadas, buscando condenações, porque eu nunca vi buscar absolvição quando os dois conversam, né? Isso eu nunca vi, esse assunto nunca foi pauta para eles. Mas vamos lá. Recentemente, e isso eu digo 10 de abril de 2024, o estado do Ceará foi condenado por ter havido ali uma omissão em um dos abrigos. Omissão que implicou em abuso sexual, ou seja, o abrigo, onde ficam crianças e adolescentes. Tinha ali um servidor público que, na verdade, ele não era concursado, ele era cargo político, comissionado, indicado, né? E ele foi afastado, mas ele não só tinha a relação sexual com as crianças e adolescentes, como trocava fotos e fazia os atos obscenos na frente de outras crianças. Veja, como você destacaria os principais pontos nesse caso bizarro aí do Ceará?
Olha, eu acho que o ser humano ele é passivo de erros e cometer erros. Porém, tem condutas que são inadmissíveis, né? São condutas que são reprováveis. Mais uma vez, falhou o Estado, né? O Estado ele foi omisso, porque o Estado, principalmente quando nós estamos tratando do bem-estar de crianças, ela tem que ter todos os cuidados possíveis, né? Porque o mundo hoje, o Renan, ele está modificado. Estão saindo, entre aspas, do armário em função das redes sociais, pessoas cometendo atos que não cometiam anteriormente, que eram de uma forma mais camuflada. Se nós temos essa questão, para você colocar um profissional para trabalhar com crianças, você tem que tomar certos cuidados. E isso que aconteceu no Ceará, isso é um escândalo. Isso é uma vergonha, o que aconteceu. Assim como nós temos casos de enfermeiros ou algum profissional de saúde. Nós tivemos aquele médico lá no Rio de Janeiro, que a mulher está ali naquela situação e ele vai simplesmente e violenta a mulher ali numa sala com várias pessoas que, se não fossem os outros profissionais sérios terem filmado, não chegaria àquela prisão. Então, precisa-se o quê? Precisa de fiscalização. Eu vejo isso com uma tristeza enorme, com uma repulsa enorme, e o Estado ele é responsável, sim. Por que ele é responsável? Primeiro, essa questão comissionada aí, né? Olha, politicamente eu já vou lá e coloco fulano, que é meu amigo, e eu não quero saber se ele tem preparo nenhum. Ele não é, ele está lá por uma benesse política. Ele não está ali por ele ser um profissional competente. Já começa por aí, né? Então, o Estado tem que ser responsabilizado em todos os aspectos, né? Isso é bizarro, é Até porque grotesco. mancha toda a imagem institucional do abrigo, né? Das instituições em geral. Você perde o quê? Você perde total credibilidade lá nesse local. As pessoas já vão olhar com ressalvas. Sabe Quem que é essas pessoas que estão lá, né? 12 anos atrás, eu fiz a defesa de um caso aqui na minha região em que o meu cliente estava sendo acusado de ter abusado sexualmente de 4 crianças. Na cabeça dele, na ignorância dele, ele pagava, então tudo bem, né? Ele pagava R$ 10 para os meninos, era menino. Ele tirava a roupa dos meninos, fazia felação, né? Então só esfregava e tinha ali o prazer dele em fazer isso. Por R$ 10, tirava a roupa do menino, fazia felação, então não tinha a conjunção. Não teria conjunção carnal porque era menino, né? Mas não teria o ato libidinoso mais profundo aí, era algo mais ameno. Mas enfim, fazia isso toda sexta-feira quando a esposa saía para trabalhar, ele ficava sozinho em casa e fazia isso. Teve audiência, teve tudo. O que eu quero dizer é, sabe qual era a função, profissão desse meu cliente? Ele era aposentado. Nas horas vagas, ele era pastoral era da pastoral infantil da Igreja Católica. Olha com quem ele ficava circundado. Então, é algo sempre assim, parece que aquele cara mais incolume, né, é o que comete as coisas mais bizarras. Aqui, né, não preciso ir longe, o padre da maior igreja aqui da nossa região está preso, por abuso. Está preso. Está preso. Então, a igreja matriz aqui de Americana... Infelizmente, Renan, tem aumentado muito essa questão dos crimes de natureza sexuais. Mas também nós temos ali as falsas denúncias. Isso é outra coisa que aumenta junto, né? A falsa denúncia de abuso. Nós temos aí, eu vou te dizer, é uma questão tão complexa, né, que, prima facie, também a gente tem que ver certas coisas com ressalvas, né? Cito aqui um caso, um médico, 75 anos de idade, bom, em suma, ele atendendo no hospital lá, no hospital público, não vou aqui dizer nem a região para não ter qualquer quebra enfim, de sigilo, ele foi acusado de ter
assenteado, bulinado uma senhora. E depois ele recebe um telefonema do suposto filho da senhora exigindo 50 mil para não levar o caso adiante. E se ele não pagasse, a família iria sofrer as consequências e esses 50 mil ia se tornar 500 a 1 milhão. Então, olha que ponto nós chegamos. Extorsão. Então, uma extorsão pura. Eu requisitei a instauração de inquérito policial, inclusive utilizando o Estatuto do Idoso, um médico de renome na região. Em suma, tem outros casos aqui. Mas de um jeito ou de outro, o homem é perseguido. Mesmo sendo inocente, mesmo tendo sido vítima da extorsão, de um jeito ou de outro, mancha a imagem dele, né? Vai sempre haver aquela fumaça, mas será que aconteceu? De um jeito ou de outro... Mancha. Eu tenho um religioso aqui também, eu recebi ele já com a condenação em primeira instância. O colega me procurou pedindo socorro, ele tinha sido sentenciado a 10 anos de reclusão, regime fechado. Eu procedi o manejo do recurso, sustentei oralmente e consegui a reforma absolvendo ele. E a moça não tinha provas contundentes que ele teria praticado qualquer ato sexual contra ela. E você acredita que ela começou a persegui-lo? Acredito. Foi lá e instaurou um outro inquérito em desfavor dele. Quer dizer, tem isso por quê? Porque ela tinha ali uma obsessão por ele. Bem mais jovem, né? Eu recomendo, olha, que a gente está num bate-papo. Eu vou ser bem sincero para você. Eu, com esses anos de carreira e vendo tantas coisas, eu não subo num elevador com uma mulher sozinho de forma nenhuma. É mesmo. Com as devidas vênias a todas, com o meu devido respeito a todas. Mas eu não subo no elevador sozinho. Procuro não atender pessoas do sexo oposto que eu não tenho conhecimento. Eu sempre coloco um assistente para acompanhar aqui. São cuidados que eu tenho e que eu recomendo para os profissionais, inclusive, de saúde. Boa dica. Mas voltando só para... A gente fica na defensiva, né, Renan? É aquela história, né? Hoje o solteiro tem que fazer um contratinho antes de sair com a mulher, aquela coisa toda. Algumas precauções não são ruins. Eu falo para meus amigos solteiros, falo, se vocês dois estiverem bêbados, deixa passar essa oportunidade. Se só ela estiver bêbada, mais um motivo. Marca no outro dia, chama depois para passear, mas se ela estiver embriagada, se levar depois para um motel, você tá colocando uma espada em cima da sua cabeça. Você não sabe se ela vai ou não vai espetar. Tá no risco. É um risco. É um risco, né? É um risco. Desnecessário hoje. Melhor deixar para outro dia, olha. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar
ASO vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Zé Miguel, só para concluir a história do Ceará, e eu acho que você já falou, mas quais medidas você acha que deveriam ser adotadas para evitar que situação semelhante ocorra no futuro? Eu acho que você falou a respeito de não haver aí esses cargos comissionados, de haver aí uma busca maior, né, uma pesquisa maior de quem entra num cargo como esse. Mas o que mais você poderia indicar? Eu indico também uma fiscalização, né? Eu acho que o que acontece? O Estado ele foi omisso, as pessoas que coordenam esse local foram omissos em deixar essa pessoa sozinha. Tem que ter fiscalização. No mínimo umas câmeras de segurança, de repente até põe uma body cam nele, já que fizeram isso com a polícia. Tem que ter um monitoramento, né? Infelizmente, a gente vive num mundo hoje que as pessoas estão passando dos limites em todos os aspectos. Então, tem que ter um monitoramento, tem que ter pessoas ali acompanhando esse trabalho. Ah, mas aí fica muito caro o Estado. Parem de roubar. Parem de roubar. Parem de superfaturar, não estou dizendo que este é o caso, mas esse negócio que o Estado não tem dinheiro, isso não se coaduna com a realidade, é só você ver a carga tributária. Então, investem. Façam os investimentos necessários. Perfeito. Mudando de assunto e já sendo como introdução do último que eu quero trabalhar com o doutor, o primeiro é, agora, recentemente, a gente teve no dia 21 de fevereiro de 2024, uma juíza da Vara Federal, a segunda Vara Federal de Florianópolis, Santa Catarina, a doutora Adriana Regina Barney. Ela negou direito de compra, de posse, tá? Não era para posse, não era para porte, de uma pessoa que foi negado porque ele já tinha tido uma denúncia de violência doméstica, mas foi uma denúncia que não saiu da esfera de delegacia. A esposa foi lá, fez a denúncia, se arrependeu, foi lá e tirou a denúncia. Engraçado até porque hoje em dia não pode, né? É um crime penal incondicionado, mas a matéria diz isso, que ela simplesmente tinha, um dado momento, feito essa denúncia e voltado atrás. E só essa fumaça de um crime que teria havido foi o motivo que a juíza negou o direito à posse de arma do requerente, né? Da pessoa que queria comprar. O que você acha sobre esse critério de negativa? Não era não era uma questão de antecedente, não é uma questão de nada. Ele era primário, bons antecedentes, tudo bonitinho. Mas teve um dia uma fumaça que ele teria cometido uma violação à violência doméstica.
Da mesma forma que nós falamos aí do estupro e crimes de natureza sexuais, temos dados aí do crescimento da violência doméstica, em suma. Todo dia, aí por minuto, não sei quantas mulheres são agredidas. Todavia, 47% também são denúncias falsas. E depois que você está lá, como nós falamos outrora aqui no programa, que a acusação pesa, você fica manchado. Mas você não pode permitir que o próprio Poder Judiciário se coadune com isso. Mais uma vez, eu me socorro o quê? Na nossa lei maior. Qual é a nossa lei maior? A Constituição. Presunção de inocência. Presunção de inocência, que também está no Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Então, só está no papel. Olha, o que é um boletim de ocorrência? É um indício, a narrativa de uma pessoa isolada. Unilateral, exatamente. Mas quem agride na calada da noite. Muitas se calam e não fazem. Muitos se calam, não falam. Tá, mas a palavra da vítima se reveste fundamental importância, se reveste. Mas, na prática, nós temos muitas denúncias falsas, Renan. E como é que se pode não ter tido uma ação penal condenando, transitado em julgado e ele ser suprimido de ter de adquirir uma arma? Em nenhum momento foi aberta a oportunidade de se defender de algo que foi arquivado antes mesmo de ser notificado. Eu tenho um caso aqui, desculpa citar casos, de um médico também. Ele foi preso, a família me procurou e ele foi preso. Entrou ligação para ele, né? Ele entrou a ligação aqui, eu tô falando, não para aqui, eu já tirei fora. Ainda bem que deu ao vivo, né? Não. Mas e aí, ele foi preso? O médico? Ele foi preso por uma suposta violação à Lei Maria da Penha. O que aconteceu? Vou resumir para você. A mulher tinha uma protetiva, uma cautelar, e no interior, aqui, próximo, a Guarda Civil Metropolitana passa lá para checar como é que está a situação. Ela simulou uma conversa, ela modificou com uma outra pessoa, colocou a foto dele, pegou o telefone dele, simulou ali que estava sendo ameaçado. A juíza foi e mandou prender ele por violação à protetiva. Me chamaram e tal, ele já estava 30 dias preso, eu fui falar com ele, ele falou, doutor, eu não cheguei nem perto dela, imagina, não mandei mensagem nem nada. Eu fui diligenciar, fui conversar com essa suposta pessoa que ele me deu o nome, que era esta pessoa que tinha corroborado com a suposta vítima. E ela se arrependeu e falou, não, doutor, foi montado isso aí. Aí eu consegui soltá-lo, na audiência a moça confirmou a suposta vítima, ele foi absolvido e ela responde agora uma denunciação caluniosa. Mas ele ficou mais de 30 dias preso. E está lá, ele respondendo. Então, ele vai ficar manchado pelo resto da sua vida? E traumatizado. E traumatizado? Mas você está fechando os olhos para as agressões? Não, eu estou falando de processo, não estou fechando os olhos. Nós temos aí mulheres sendo violentadas, mulheres sendo mortas. A gente não está tampando os olhos porque tá pelos índices e números, não. Não os olhos. Não. Mas você também não pode sair levando inocentes para a cadeia, você também não pode sair suprimindo direitos. Eu tive um caso ambíguo aqui, para não falar nem lá nem cá. Fui contratado em parceria com uma advogada parceira, aluna da EPD. O caso era um militar da reserva, estava com a Maria da Penha, estava com a medida protetiva, e ele foi para a casa dele de praia. Os dois, tanto ele quanto a ex-cônjuge, eram de São Paulo, capital, e ele foi para a casa de praia, onde ele sabia que ela não estava, que ela já estava em São Paulo. Entrou lá armado, e a câmera de segurança pegou. Ela foi lá e mostrou, ele violou a protetiva, só que ela não estava lá.
consideraram como violação, porque em tese a casa seria dela e ele não poderia ter ido lá. Olha que contraditório, que estranho, né? A gente vive num... Aliás, a gente fica até numa insegurança jurídica. Você fala, ó, esse caso você tá na rua. Não falo isso pra ninguém, né? Porque não é a gente que julga. Mas mentalmente, pô, não tem motivo pra ficar. Fica. Aí você entra com HC, tribunal mantém. Você vai pra STJ e lá tem alguma chance. Mas olha aqui, foi esse o caminho. Até julgar lá, né? Até jogar lá deu o tempo da medida protetiva, porque a prisão protetiva é de 30, 90 dias, o cara acaba saindo, né? Cumpriu até chegar. Por mais que você vá brigando com o liminar, mesmo assim, a liminar não superou a súmula 691, não é julgado. É uma loucura. Nossa, e para abrandar essa súmula, pelo amor de Deus. Zé Miguel, você acha que o porte de arma, em geral, pode... Qual é o impacto que isso tem na segurança pública? Você acha que um cidadão armado pode diminuir a criminalidade ou serve só para ele? Ou o que você acha sobre esse tema? Eu não acredito que diminua, não. Ótimo. Eu não acredito. Agora vamos falar sobre advogado diretamente. A gente pode atacar diretamente os nossos profissionais, nossos colegas, que estão sendo tombados. E eu destaquei aqui alguns poucos exemplos, mas é que são recentes, né? E ganharam notoriedade nacional. A gente sabe que esses números são incontáveis e muito alarmantes. E eu estou falando aqui de advogado criminalista, tá? E eu vou ler, porque a gente teve casos recentes do Pedro Casimiro Queiroz Mendonça, de 40 anos, que foi morto com 23 tiros em frente ao Fórum de Minas Gerais. Isso agora no dia 28 de março desse ano, 2024. O João Batista Ferraz Filho, 43 anos, em São Paulo, morto com 4 tiros, dia 23 de maio de 2023, ano passado. Em janeiro desse ano, tivemos aquela advogada Brenda de Oliveira, 26 anos de idade, morta em Santo Antônio, Rio Grande do Norte, Isso, e agora dia 30 de janeiro de 2024. Isso teve uma questão de que ela estava com o próprio cliente dentro do carro, e aí uma questão de segurança. Advogado, não ande com o seu cliente. Cada um no seu carro. O cara foi absolvido, saiu, vai no outro carro. Você não sabe se tem alguém querendo matar o cara, você não sabe se esse cara é tão do bem assim. O melhor é cada um no seu carro e segue. Já é uma forma de você evitar muito problema. Alexandre Mauro Barra, de 34 anos, morto em 13 de dezembro de 2022 em Montes Claros, Minas Gerais. E eles evidenciam que é uma causa, né? Só esses poucos casos que eu trouxe, são todos advogados criminalistas mortos na labuta. Não estou falando que foi a esposa, não estou falando que foi, né, um ex-cônjuge, não é nada disso. Eu estou falando de que foi preso por ser advogado criminalista, né? Exercendo a função. E aí a pergunta é, que medida que você acha que pode ser tomada para proteger nós, advogados criminalistas? Bom, é um tema interessante. Nós estamos expostos, infelizmente. Eu já passei situação em frente ao DP aterrorizante. Um caso famoso, onde destruíram lá, arrebentaram meu carro. E eu tenho aí na internet aí um oferecendo 10 mil, falando que me mata por 10 mil, outro falando que mata por 5, e outro falou que mata de graça. Mata eu e o cliente. Felizmente, a sociedade ela confunde a figura do advogado com o acusado. Até ele ser acusado injustamente. Próprios advogados de outras áreas criticam o advogado criminalista. Então, as pessoas veem o advogado criminalista como participe, como o coautor do delito, ou o próprio criminoso. Já começa por aí. Então, é uma questão cultural também, né? Ó, eu tenho também ameaça dizendo, eu vou matar o cara, e o advogadinho dele, né? O advogado baixinho dele. E... É bem por aí. Bem por aí. Mas eu acho que a gente tá fazendo certo, né? Parece que a gente tá acertando quando é nesse sentido. O problema é quando isso toma força, toma uma realidade, toma corpo. Então, isso é difícil, isso é complicado. Eu acho que a ordem, está na hora da ordem, ela se preocupar mais com os advogados. E você acha que a porte de arma para advogados criminalistas pode ser uma solução viável ou pode trazer mais problemas ainda? Olha, para se portar uma arma, eu já tive
a arma já, como CAC, eu já tive porte de arma lá na década de 90. Eu acho que para você portar arma, você precisa ter um preparo muito grande. Sim, não basta ser advogado e ter a carteira, você tem que ter um não, curso, você uma tem que ter avaliação. você tem que ter um preparo, senão esta arma ela pode se virar contra você. Sim. Então, eu acredito o seguinte, eu não vejo, eu acho que se a pessoa se sente na condição de portar uma arma e de se defender e defender a sua família, o seu local de trabalho, né? Tem situações que a arma é bem-vinda. Por exemplo, em determinado momento aqui você está protegido e você vai coibir aqui uma invasão, qualquer coisa. O grande problema é na rua, porque tem um elemento surpresa. A pessoa que vai te matar, se fosse assim, tantos policiais não eram mortos fora de serviços e no serviço. São policiais que estão ali preparados, estão surpreendidos. Se você for pegar a estatística de quem tem sucesso ao reagir mesmo armado, é muito inferior ao que vem a óbito. Então, eu acho que vai dar consciência de cada um se sentir na vontade de ter uma arma e ele ter a aptidão ali para manusear a arma e ele está sempre treinando, porque o treinamento vai facilitar. Perfeito. Até para você ser CAC, você tem que treinar todo mês, né? Então tem que ter. Treinar. Então você não pode ter aquela falsa segurança de botar uma arma na cintura e você achar que você está protegido. Não, aquilo pode estar sendo objeto maior de uma tentativa de homicídio e esse homicídio venha a se consumar, porque na hora que vem que você está armado, vão te matar pensando que você é policial. É que tem assim, hoje, você tentar, qualquer cidadão de bem, né? De bem eu digo assim, com todas as documentações em dia para poder fazer fazer o requerimento de posse e depois de posse você pode ir para o porte. Então primeiro você tem que ter a arma para depois pedir para portá-la. É muito rigoroso favor, e hoje eles exigem que você faça prova de efetiva necessidade. Então juntar os boletins de ocorrência de ameaça é um caminho, mas é difícil de ser aceito. Eu sou a favor, sim, de se portar arma, de ter arma. Eu sou a favor. Desde que preencham todos os requisitos ali, não só exigido por lei, mas você tem que ter a consciência que você tem que ter a aptidão. É a mesma coisa você falar assim para mim, Miguel, você gosta de música? Adoro. Você sabe cantar? Não. Como é que você vai dar uma arma numa pessoa que não tenha o menor traqueio? Para você ter posse e porte, você tem que ter um treinamento, você tem que ter prova, tem que ter tudo. Eu acho que poderia ser facilitado para o advogado criminalista o acesso, no sentido de, cumprindo todos os requisitos, que seja permitido. O advogado, veja, o advogado criminalista... É que para o promotor, para o juiz, não tem isso tudo, né? A gente está pensando em requisitos que para essas categorias não existe. Por que não? Não somos iguais? Não é o tripé? Então, o advogado criminalista, sem querer puxar a sardinha, nós somos uma categoria diferenciada, porque nós estamos numa linha tênue perigosa ali. Sim. E cabe a nós, eu acho que tinha que ter nós, só de você exercer e comprovar que você milita na seara criminal, já deveria você ser submetido a um treinamento e liberado para você. Zé Miguel, uma vez eu fiz um júri aí na Barra Funda como assistente de acusação. Foi um júri bem legal, uma repercussão gigante, porque a vítima era famosa, então a família me contratou para fazer a assistência de acusação. Eu fiz poucas vezes, mas eu gosto. Não vou dizer que foi ruim. Eu gosto de fazer como assistente de acusação também. E aí tava lá, o júri durou, acabou 3, 4 horas da manhã. Lembro até que quando começou a dar 8, 9 horas, falaram assim, compra qualquer coisa na cantina, porque eles vão fechar e você vai ficar com fome, porque esse júri vai longe. Fecha. Aí fui, saí de lá de madrugada, o réu foi condenado, porém foram 12 anos de prisão. Então abaixo dos 15, ou seja, ele respondeu solto, saiu de lá do meu lado, eu saio de madrugada sozinho, na verdade foi um advogado que fez junto comigo, saímos juntos, entrando no carro do lado do cara, que matou o outro com 300, um monte de facada. Olha que bênção. Eu não tenho colete de prova de vida, né? Um colete à prova de balas. Eu não tenho uma arma, pelo menos na época não tinha. Então, eu saí totalmente exposto.
com o jurado apontando o dedo pro cara, zoando o cara. Não zoando, né? Mas dizendo, ó lá, foi feito justiça. Mas foi feito justiça, mas o cara tá indo embora pra casa a pé. A pé não, né? De carro. Olha que beleza. E o promotor não. O promotor, primeiro que tem a saída especial dele, o carro dele deve ser blindado, anda armado e tudo mais. E eu fiquei ali exposto. Então, é uma situação que ninguém, só quem vive a advocacia criminal entende o quanto é injusto a gente não ter acesso para quem quer ter e o quanto é difícil, porque eventualmente vai implicar na pessoa não fazer o melhor trabalho que ela poderia. Ela pode pegar leve, porque aí ela não corre risco. Ela não correndo risco, ela faz um trabalho meia boca. Zé Miguel, vamos concluir para as perguntas polêmicas, que eu sei que você tem compromisso. E, aliás, para o nosso quadro de frente para a sentença. Nesse quadro, você responde com pouquíssimas palavras, tá? Porque se deixar, a gente fala mais um programa inteiro aqui só nessas perguntinhas. E tá gostoso aqui, chegou o link para o outro programa aqui, tá gostoso, hein? Tá gostoso. Fala para ele, ó. Tá gostoso o nosso bate-papo. Você entrou na televisão, não tá o Zé Miguel, vê se você ligou a TV certa. Como você avalia a imparcialidade de determinados ministros do STF? Como eu avalio? A imparcialidade de determinados ministros do STF, ou parcialidade, vai da forma que você pense. Olha, eu penso em total descrédito, infelizmente. Sua visão, a justiça brasileira é muitas vezes leniente com crimes cometidos por figuras públicas? Se o cara for famoso, a justiça é diferente com ele? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele é perseguido. Você acha que a conduta do profissional advogado criminal pode ter influenciado ou causado o seu próprio homicídio, nos casos que a gente falou lá em cima? Às vezes sim. Promete coisa que não pode cumprir. É verdade. No caso, andando junto com o cliente. Faltou dessa aula, né? Não ande. Passarinho que anda com morcego, dorme de cabeça para baixo. Se você pudesse escolher um filme ou série para representar a sua vida como advogado, qual seria e por quê? Olha, eu escolheria Justiça Vermelha, a figura daquela advogada lutando para salvar o seu cliente, o Richard Gere, que é o cliente, e ela briga contra todo um sistema. E tem um momento que me lembra muitas coisas na minha vida, na hora que ela fala, chega a arrepiar, solte o meu cliente, ela fala, me dê a palavra e solte o meu cliente. É um embate ali daquela advogada que ela é brilhante. Não assisti, vou assistir Justiça Vermelha. Qual música melhor define a advocacia criminal? Eu vou apelar, hein? Não lembro. Recorre, tá bom. Qual foi o caso mais inusitado que você já enfrentou em sua carreira e que poderia render uma boa história? Puxa, é a última pergunta. Faça poucas palavras da resposta porque você já vai ter que concluir. Muitos casos, olha, mas eu diria o seguinte, que o caso mais importante da minha vida não foi criminal. Não foi criminal. Eu diria que o caso que mais tocou a minha vida não foi criminal. Tudo bem. Miguel, Marçal ou Boulos? Não precisa responder, brincadeira. Bom, é isso aí. Eu vou concluir, vou pedir para você se despedir e eu faço o encerramento. Renan, foi um prazer estar aí com você. Eu sempre utilizo a tua vida profissional como exemplo. Poxa. Porque quem se torna professor de um curso difícil, onde ele tinha acabado de se formar na pós-graduação e retorna à casa, emenda a casa como professor, é digno de respeito e de admiração. E é o que eu sinto por você. Então, foi um prazer aí estar contigo. Te desejo aí toda a paz, toda a felicidade do mundo, porque sucesso você já tem. Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer, Miguel. Você continua... Parece que a gente conversou ontem, né? A gente, quando é amigo de verdade, passa muito tempo, meses e meses, às vezes anos, e quando conversa de novo, parece que foi ontem que a gente bateu um papo. A aula dele é leve, assim como foi esse papo, é muito didático, a gente aprendeu muito com as aulas do Miguel, e agradeço, de fato, conseguir aí galgar esse caminho diferente de aluno para professor, isso foi um feito interessante.
Pessoal, toda quinta-feira, às 21 horas, temos programas aqui, podcast nosso. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui Direito Penal para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para esse tema e acione as notificações. Agradeço por terem assistido até aqui. Obrigado, Miguel. Foi um grande programa. Um forte abraço e a gente se vê em breve. Até mais. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.